Você já se perguntou como uma mãe alimenta 5 filhos famintos quando a geladeira está praticamente vazia e restam apenas algumas batatas, uma cebola pequena e um pedaço barato de carne na casa? Já se perguntou por que eu colocava aveia escondida nos meus almôndegas ou por que eu guardava o pote de água de picles no balcão como se fosse ouro líquido? Tenho 70 anos. Criei 5 filhos saudáveis e fortes com um orçamento tão pequeno que a maioria das pessoas hoje riria se eu dissesse o número. E hoje, pela primeira vez na vida, vou abrir o caderno encardido de gordura que minha mãe me deixou. Um livrinho surrado de 1952 e vou te mostrar exatamente como a gente sobreviveu e por que esses truques são mais poderosos agora do que jamais foram. Vou ser honesta com você. Quando eu passo por um supermercado hoje e vejo jovens mães paradas no corredor olhando para o celular, pedindo jantar por aplicativo, enquanto sobrecoxas de frango perfeitamente boas estão ali na prateleira por alguns reais, algo aperta no meu peito. Não é raiva exatamente, é mais uma tristeza funda que dói. Porque essas mães não sabem. Elas não sabem o que é um armário verdadeiramente vazio. Não aquele vazio de acabou o iogurte grego. Falo do tipo de vazio em que você abre cada gaveta 3 vezes, na esperança de que algo apareça que não estava lá antes. Eu conheço esse vazio. Vivi dentro dele. Foi no inverno de 1982. Meu marido tinha acabado de ser demitido da fábrica, logo antes do Natal, e a gente tinha 5 filhos, entre 3 e 11 anos, sentados à mesa da nossa cozinha todo santo dia, me olhando com aqueles olhos grandes e confiantes que diziam: a mamãe sabe o que fazer. A mamãe vai dar um jeito. E eu tinha que dar um jeito. Não havia escolha. Não havia cartão de crédito para passar. Não havia aplicativo para abrir. Não havia ninguém para ligar. Havia apenas a cozinha, a panela de ferro fundido que pertencia à minha sogra. Uma coisa enorme, amassada, linda, pesada como uma pedra pequena, preta de 30 anos de uso diário. E havia o caderno da vovó Benedita. Esse caderno. Meu Deus, deixa eu te contar sobre esse caderno. Minha mãe me deu no dia do meu casamento, embrulhado em papel pardo, amarrado com barbante de cozinha. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: quando você se sentir perdida naquela cozinha, abre isso. Benedita nunca desperdiçou uma única coisa, e ela alimentou uma família de 9 pessoas com o salário de um operário de fábrica. Lê as palavras dela. Faz o que ela manda. Coloquei o caderno na prateleira acima do fogão, e nos primeiros anos do meu casamento mal o toquei, porque a gente estava bem. Mas naquele inverno de 1982, eu puxei ele da prateleira e li cada página. A primeira coisa que a vovó Benedita me ensinou, e a primeira coisa que quero te contar, é que a água é um ingrediente. Isso soa quase bobo quando eu falo em voz alta, mas a maioria das pessoas hoje não cozinha com esse entendimento. Quando eu cozinhava macarrão para 5 filhos, nunca, jamais, jogava aquela água turva e cheia de amido no ralo. Nunca. Eu tinha uma caneca grande de café ao lado do fogão e eu colhia aquele líquido antes de escorrer a panela. Aquela água do macarrão
grossa de amido dissolvido, ia direto para qualquer molho que eu estivesse esticando naquela noite. Um molho de tomate fraco com uma xícara de água do macarrão e um pedaço velho de manteiga vira uma coisa que gruda em cada fio de macarrão, algo rico e encorpado e satisfatório. Transforma um molho de nada num jantar de verdade. Meus filhos nunca perceberam, só raspavam o prato e pediam mais. A segunda coisa que o caderno me ensinou foi sobre gordura, especificamente sobre guardar gordura. Toda vez que eu assava um frango, o que não era frequente, porque frango inteiro era luxo, eu tinha um vidro de boca larga em cima do balcão ao lado da assadeira. Cada gota de gordura e de caldo que se acumulava naquela forma ia direto para o vidro, esfriava e ia para a geladeira. Aquela gordura de frango virava a base de sabor de tudo que eu fazia durante o resto da semana. Ovos fritos, legumes refogados, o início de uma sopa. Benedita chamava de ouro líquido, e ela tinha toda a razão. Hoje, as pessoas compram sprays e óleos e gorduras especiais com nomes que elas nem conseguem pronunciar. E durante todo esse tempo, o frango estava pingando sabor puro, direto no lixo. Dói no coração cada vez que eu penso nisso. O terceiro truque, e esse chocou minha nora na primeira vez que ela me viu fazer, era o que eu fazia com os cortes de carne mais baratos e mais duros. Com o orçamento apertado, você não compra filé. Você compra o que está na promoção. Você compra o músculo, o patinho, a coxa de frango, o pernil suíno. E esses cortes, com todo o amor do mundo, podem ser duros como couro, se você não souber o segredo. O segredo é o vinagre. Um fio de vinagre de maçã, ou até vinagre branco comum, adicionado ao líquido de cozimento, dissolve o tecido conjuntivo rígido nesses cortes baratos ao longo de algumas horas de cozimento lento. Eu colocava um pedaço de músculo naquela grande panela preta, com uma cebola, 2 cenouras, um pouco de água, um fio de vinagre e uma folha de louro, e deixava no fogo mais baixo possível por 3 horas. O que saía era uma carne macia, se desfazendo, com um sabor profundo que parecia custar 10 vezes mais do que eu havia pago. Meus filhos achavam que estavam comendo algo especial. Estavam. Só não sabiam que a parte especial era a minha paciência e o caderno de Benedita. Pelo quarto truque, eu tinha aprendido a fazer a carne desaparecer. Não do jeito que você está pensando. Eu a fazia render. Quando carne moída era o que a gente podia pagar, e às vezes só dava para comprar meio quilo para todos nós 7, eu a misturava numa vasilha grande antes de tocar no fogão. Naquele meio quilo de carne moída, eu dobrava uma xícara cheia de aveia em flocos. Aveia crua, seca, misturada direto com a carne, o ovo, o sal e a pimenta. A aveia absorvia os sucos, enquanto as almôndegas ou o bolo de carne assavam, crescendo e absorvendo o sabor de tudo ao redor, e se tornava completamente invisível, indistinguível da própria carne. Meus filhos comeram aveia nas almôndegas durante anos e nunca tiveram a menor ideia. Meio quilo de carne se tornava suficiente para encher uma travessa funda. Meio quilo alimentava todo mundo. Esse é o tipo de alquimia que Benedita estava me ensinando. O quinto truque vive no fundo de um pote de picles. Estou completamente séria. Quando o último picles acaba,
E na nossa casa, picles sumia rápido, porque eu servia com tudo para adicionar sabor sem custo. Aquele líquido que sobra no fundo do pote não é lixo. Aquele líquido é um amaciante, um construtor de sabor, uma marinada e um melhorador de pão, tudo ao mesmo tempo. Eu costumava derramar água de picles sobre coxas de frango baratas e deixar na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, aquelas coxas tinham sido transformadas pela acidez e pelo sal. Estavam suculentas, tinham absorvido um sabor sutil, que era difícil de identificar, mas impossível de não amar. Eu também usava uma colherada de salmoura de picles nos meus molhos de salada, no lugar de vinagre, porque a salmoura já carrega ervas, especiarias e sal. É um ingrediente completo escondido dentro daquilo que a maioria das pessoas joga fora. Toda vez que olho para os meus 5 filhos adultos hoje, 3 filhas e 2 filhos, todos fortes, todos saudáveis, sinto algo que não consigo bem nomear se instalar nos meus ossos. Sei que os corpos deles foram construídos naquela cozinha. Sei que os ossos deles foram fortalecidos pelas sopas que eu esticava com água de macarrão, pela carne que eu amaciava com vinagre, pela aveia secreta em cada almôndega. A vovó Benedita não escreveu apenas receitas naquele caderninho surrado. Ela escreveu como sobreviver com amor. Ela escreveu como transformar um armário vazio em uma mesa de jantar cercada de filhos rindo. E eu quero que você tenha o que ela me deu. Eu sei como as contas do supermercado assustam hoje em dia. Eu conheço o olhar de uma mãe jovem quando ela está fazendo conta na seção de hortifruti. Por isso, fiz algo que nunca tinha feito antes. Reuni todas as receitas exatas de Benedita, cada técnica de economia, cada truque que ela passou para minha mãe que passou para mim, e transformei em um livrinho digital. Deixei uma cópia para você no comentário fixado aqui embaixo. É o meu presente para a sua família. Vai lá pegar. Deixa ele alimentar seus filhos como alimentou os meus. E agora, deixa eu te contar o que ela me ensinou sobre transformar pão dormido no jantar mais reconfortante que você já provou. O 6º truque é o que Benedita chamava de a ressurreição do pão. Na nossa casa, o pão ficava dormido. Claro que ficava. Com 5 filhos comendo, a gente comprava os pães maiores, porque era mais econômico, e o fim de semana sempre trazia cascas duras e fatias esquecidas, que tinham secado por completo. Nunca joguei fora, nem uma vez. Eu rasgava o pão dormido em pedaços grossos e cobria com água morna ou leite morno, o que eu tivesse, e deixava de molho até que ficassem completamente macios. Então, eu espremia o excesso de líquido, e aquela massa úmida de pão ia direto para as almôndegas junto com a aveia, tornando-as ainda mais macias e esticando ainda mais. Ou eu secava os pedaços dormidos no forno em fogo baixo e os transformava em farinha de rosca para empanar coisas. Ou eu colocava fatias grossas de pão dormido no fundo de uma travessa e derramava sobra de sopa ou legumes cozidos por cima e assava até que se tornasse uma coisa densa, crocante por fora, profundamente saborosa, que meus filhos chamavam de torta de pão. Eles pediam:
pediam pelo nome. A sétima coisa que aprendi é sobre a sopa perpétua. Esse é o jeito antigo, o jeito que toda vovó do mundo cozinhava antes que a praticidade moderna apagasse o conhecimento. Eu mantinha uma panela de sopa no fundo do fogão durante o inverno inteiro. Todo dia eu acrescentava a água que eu cozinhava legumes para a panela, a casca do parmesão para a panela, as folhas do salsão, as cascas de cenoura bem lavadas, as pontas verdes do alho poró, as folhas externas duras do repolho, tudo para a panela. Ossos de um frango assado ou o osso do músculo cozido para a panela. A sopa mudava todo dia. Nunca era a mesma sopa 2 vezes. Alguns dias estava fina e leve e clara. Outros dias, perto do fim da semana, tinha se tornado densa e grossa, quase um ensopado. Mas estava sempre quente, sempre nutritiva, sempre lá. Quando uma criança chegava do frio, com bochechas vermelhas e dedinhos gelados, havia sempre algo naquela panela. Isso significava tudo. O 8º truque é sobre batatas, porque batatas nos mantiveram vivos mais vezes do que consigo contar. A gente comprava os sacos maiores porque batata é um dos poucos alimentos no mundo que são ao mesmo tempo saciante e barato, e pode ser preparado de 100 maneiras diferentes. Mas o truque que quero te contar é sobre a água. Quando você cozinha batatas, a água cheia de amido que fica na panela é mais um ingrediente, assim como a água do macarrão. Eu usava água de batata para engrossar sopas e ensopados no lugar de farinha ou amido de milho. Usava como parte do líquido quando fazia pão, porque o amido ajuda a massa a crescer lindamente e dá à casca uma mastigação maravilhosa. E a água de batata, salgada e guardada, pode até servir para regar plantas. Nada era desperdiçado. Nada jamais saiu da minha cozinha sem ter sido usado até não sobrar absolutamente nada. O 9º segredo é a torta dos pobres. Era a refeição que meus filhos pediam mais do que qualquer outra. Era também a refeição que eu fazia quando as coisas estavam mais desesperadoras. Começa com os legumes mais baratos e mais abundantes: repolho, batata, cenoura, cebola. Você os refoga na gordura que tiver guardada. A gordura de frango do vidro, uma colher de banha, um pedaço pequeno de manteiga, até que fiquem macios e dourados e perfumados. Então, você tempera generosamente, porque tempero custa quase nada e transforma tudo: sal, pimenta, tomilho seco ou manjerona, uma folha de louro. Você acrescenta um pouco do caldo da sopa perpétua ou água com uma colher dos caldos do vidro e deixa tudo brasear junto, até que se torne quase uma pasta grossa de conforto. Então, você coloca numa travessa e cobre com uma massa rústica feita de farinha, gordura, uma pitada de sal e apenas água fria, suficiente para dar liga. Você assa até a massa ficar dourada e a cozinha cheirar como se alguém estivesse comemorando alguma coisa. Meus filhos achavam que estavam comemorando, e talvez estivéssemos. No 10º ano, criando minha família, eu já havia me tornado tão fluente nessa linguagem de render e economizar que não era mais trabalho. Era simplesmente como eu cozinhava. Era quem eu era. Os truques tinham deixado de ser truques e tinham se tornado instintos. Quando eu via um maço de salsão murchando, não via algo morrendo.
Via o começo de uma base de sofrito para os próximos 3 jantares. Quando via um assado que tinha acabado de sair do forno, não via uma refeição pronta. Via o jantar de hoje, os sanduíches de amanhã e os ossos para a sopa do fim de semana. Cada ingrediente tinha um passado, um presente e um futuro na minha cozinha. Acho que isso é talvez a coisa mais importante que a vovó Benedita me deu. Não os truques específicos, mas a filosofia inteira de nada desperdiçado, nada sem propósito, tudo transformado. A 11ª coisa que quero que você entenda é sobre sabor e sobre como uma cozinha pobre pode produzir sabores que uma cozinha rica muitas vezes não consegue. O cozimento longo e demorado desenvolve uma complexidade que dinheiro simplesmente não compra. Um pedaço barato de carne brasado por 4 horas numa panela tampada com vinagre e ervas vai humilhar um filé caro. Pão que foi deixado para crescer devagar, de um dia para o outro, tem uma profundidade de sabor que um pão fermentado rápido jamais vai alcançar. Sopas que foram construídas durante dias têm uma riqueza que vem do tempo, não de ingredientes caros. A paciência é o ingrediente de luxo. O tempo é a técnica que não custa nada. Eu nunca tive dinheiro, mas sempre tive tempo e nunca tive medo de usá-lo. E a 12ª e última coisa que a vovó Benedita me ensinou, a coisa que quero deixar com você enquanto fecho esse caderno e o seguro contra o peito por um momento, é esta. O amor de uma mãe é o ingrediente que não pode ser medido e não pode ser replicado por nenhuma receita em nenhum livro. É o que faz uma sopa rala parecer um banquete. É o que faz pão dormido, assado numa travessa, parecer algo precioso e insubstituível. Meus filhos são adultos agora. Têm suas próprias cozinhas, suas próprias famílias, suas próprias contas de supermercado para se preocupar. Mas cada um deles ainda me pede para fazer a torta de pão. Cada um deles ainda se lembra do barulho daquela grande panela de ferro fundido batendo no fogão numa manhã fria de inverno, do cheiro de algo cozido há muito tempo e profundamente saboroso, enchendo a casa inteira. Eles não lembram do que não tínhamos. Lembram do que eu lhes dei. Espero que o caderno de Benedita e essas 12 coisas que compartilhei com você hoje deem à sua família algo para lembrar também. Algo quente e duradouro e cheio.